Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, Filipenses 2. Nós estamos terminando este período onde vamos terminar na quarta-feira, não é falando do arrebatamento. Esse período onde nós temos falado sobre a doutrina batista fundamentalista, as bases daquilo que cremos. Hoje pela manhã nós falamos sobre a Trindade, ou seja, o fato que Deus é triuno, e procuramos entender isso e como isso afeta a doutrina que cremos. Eu disse aos irmãos nessa manhã que se houver qualquer dúvida sobre o fato que Jesus Cristo é Deus, quase tudo aquilo que cremos cai por água abaixo. Ou seja, nós precisamos estar firmes nisso. Jesus Cristo é Deus, 100% Deus, assim como Ele é 100% homem, como vamos ver nessa noite. Eu falei aos irmãos que se qualquer um puder provar que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas sim apenas uma força, também teremos grandes dificuldades em manter a verdade bíblica da teologia sobre Deus de pé. Então, nesta noite eu quero acrescentar a isso, falando desta humanidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é homem, sim, 100% homem, assim como Ele é 100% Deus. E é importantíssimo que nós tenhamos isso muito bem estabelecido diante dos nossos olhos. Se você, por mais uma vez, puder colocar-se em pé, faça isso. Eu vou reler os versos 6, 7 e 8 de Filipenses 2. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Obrigado, Pai, pela oportunidade de exaltarmos o nome do Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Confiamos que Teu Espírito Santo nos ajudará ao estudarmos esta verdade. E assim, na Tua dependência, oramos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Há um termo, uma palavra grega usada aqui, que é gnosis, que ela refere-se ao autoesvaziamento do Senhor Jesus Cristo, ou seja, ao fato de que Ele deixou de lado as suas prerrogativas, a sua condição divina para assumir a condição humana. Então, o que nós aprendemos nesse texto nos leva a entender quem era o homem que andou há 2000 anos atrás na Ásia Menor, em Israel, que andou pela Galileia, pela Judeia, quem era aquele que pisou este mundo, Jesus Cristo, que não deixou de ser Deus, mas tornou-se 100% humano. Nós, nesse texto, encontramos uma explicação sobre a sua jornada humilde e de sofrimento entre nós. Nós encontramos nesse texto a razão porque Jesus Cristo, sendo Deus, assumiu a forma de homem e aqui andou. Há algumas coisas muito importantes a respeito desta verdade que é importantíssimo que guardemos muito bem em nossa mente. O autoesvaziamento de Cristo, ou seja, o fato dele vir a este mundo, foi um ato voluntário que constituiu ou consistiu na desistência do exercício independente de seus atributos durante sua jornada neste mundo. Por que Jesus Cristo assumiu a forma humana? Ele assumiu voluntariamente. Nós vimos isto nessa manhã. Ele desistiu voluntariamente do exercício de seus atributos divinos durante a sua jornada neste mundo.
Quer dizer que, como homem, Jesus não usou os seus atributos divinos. E mesmo quando ele realizou milagres e grandes coisas, não foi no seu poder, mas no poder do Espírito Santo que habitou nele. Ou seja, ele fez isso voluntariamente e consciente do que isso significava. Foi a união do humano com o divino, a causa desta limitação. Seu autoesvaziamento, sua kenosis, se deu quando ele assumiu a sua condição humana. Ou seja, ali o humano e o divino foram unidos em Jesus Cristo. Então, estabeleça algo sobre Cristo, uma verdade doutrinária, a qual nós não podemos deixá-la. Jesus Cristo é 100% homem, Jesus Cristo é 100% Deus. Humano e divino. O sentido geral desse texto é que aqui Cristo se despiu do modo de existência que lhe era peculiar como Deus. Ele não se despiu da sua natureza divina, ele não deixou de ser Deus, mas ele se autolimitou à forma humana. Durante seus 33 anos nesse mundo, Jesus não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ter os atributos da sua natureza divina, mas ele voluntariamente fez o quê? Autolimitou-se. Ele estabeleceu a si mesmo esta limitação humana. Então nós podemos dizer, foi uma mudança de estado, de forma de servo e de lugar da forma de Deus. Ou seja, deixou de apresentar toda a sua glória e honra naquele corpo humano ao qual ele nasceu nesse mundo. A sua personalidade continuou a ser a mesma. Jesus, ele continuou, ele reteve a consciência de que ele é Deus. Ou seja, esse fato não se apagou da sua memória. Ele sabia muito bem quem ele era. E ele fez isso com um propósito muito claro. O autoesvaziamento tem o propósito da redenção. Por que Jesus despiu-se da sua glória e veio a este mundo? E segundo o texto que nós temos diante de nós, tornou-se um homem humilde no nosso meio, como um ser humano, sendo um ser humano como nós. A verdade bíblica é, ele veio ser o nosso Redentor. Não há outra razão para a vinda de Cristo nesse mundo. Ele não veio aqui nos dar simplesmente um exemplo, ele não veio nos mostrar simplesmente o seu amor para conosco, mas ele veio ser o nosso Redentor, dar a sua vida em nosso lugar. O texto que se nos apresenta é muito claro, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esta é a história de Jesus Cristo. Agora, como podemos entender tudo isso que se deu com base naquilo que Paulo tem nos escrito aqui? Nós vamos tomar parte por parte do texto para compreendermos a grande obra do Senhor Jesus Cristo por nós. Talvez você leia os evangelhos e você não consiga compreender como ou por que ele fez o que fez. E aqui Paulo nos deixa muito claro o que ele trocou por nós, o que ele assumiu por nós e o que ele fez por nós. Então, o texto começa no verso 6 dizendo, e sendo em forma de Deus, ou subsistindo como Deus, ou seja, ele aponta aqui para o fato que Jesus Cristo não teve o início da sua vida quando ele nasceu em Belém. Jesus Cristo sempre existiu. Deus é eterno, Jesus Cristo é Deus e por isso ele é eterno. O que teve início ali foi a vida física, ou seja, um corpo lhe foi concedido. Olha o que ele diz em João 17,5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, Jesus Cristo é Deus, sempre existiu. O que começou em Belém foi a sua existência humana, ou seja, ele assumiu a forma humana, mas a pessoa do Filho da Trindade, ou seja, o Filho de Deus, ele sempre existiu por toda a eternidade. Ele ainda diz que sendo em forma de
Deus. Não aqui a aparência externa, mas a realidade interior, ou seja, possuindo a mesma natureza de Deus, uma vez que ele é Deus. Há uma questão aqui: quem era Jesus Cristo antes da encarnação? Ele era e continuou sendo Deus. Ele não diminuiu a sua condição. Ele era Deus antes da encarnação e ele continuou sendo Deus depois da encarnação e o será por toda a eternidade. Vocês conhecem bem quando ele transfigura-se diante de 3 dos seus discípulos, e o texto de Mateus 17:2 diz: e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Nós temos uma imagem disso no Velho Testamento. Nós estamos lendo essa semana Êxodo e Levítico, na nossa leitura anual, e nós estamos lendo sobre como Deus construiu, levou os homens a construírem o tabernáculo. Você já notou como era o tabernáculo por fora? Ele era feito de peles. Ele não era bonito por fora. Mas agora você entendeu como ele era por dentro? Uma casa de ouro. E o ouro ali representava o quê? A divindade, a presença de Deus naquele lugar. Da mesma forma em Jesus Cristo, olhando externamente, depois nós vamos ver isto, você via apenas um homem, mas ali estava o próprio Deus. E lá no tabernáculo havia entre o lugar santo e o lugar santíssimo um véu. Deus se manifestava dentro do lugar santíssimo, mas apenas um homem, uma vez por ano, podia entrar lá. As pessoas de fora não viam nada daquilo. Aquela cobertura, aquele véu, impedia que elas vissem a presença de Deus ali. Da mesma forma, o corpo do Senhor Jesus Cristo era um véu. As pessoas não podiam ver dentro dele o próprio Deus. Deus estava ali, mas eles viam apenas aquela figura humana. E mesmo sendo o próprio Deus, Paulo diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não entendeu isso como um roubo, como algo que foi tirado dele. E o sentido aqui é que Cristo, ele não usou da sua condição divina para adquirir ou ter poder, domínio, riqueza, prazer ou a glória humana. Ele não se apegou à sua qualidade de Deus como motivo de glória pessoal. Você já conversou com alguém que no meio da conversa a pessoa volta-se para você e diz: você sabe com quem você está falando? Já se deparou com essa circunstância? Agora me diga se nos evangelhos, em algum momento Jesus fez isso. Sabe, Jesus podia ter feito isso para Pilatos. Espera aí, você sabe com quem você está falando? Jesus podia ter feito isso com Caifás e com as autoridades judaicas. Todas as vezes que o humilharam ou tentaram matá-lo ou planejaram a sua morte ou desdenharam dele, ele podia ter apontado para eles e dizer: você sabe com quem você está falando? Mas ele nunca fez isso. Ele nunca levou em consideração, ou seja, como usurpação. Ele entendeu que não era momento e hora para isso, e ele agiu como um ser humano na dependência de Deus. Imagina se Deus age assim, como os filhos de Deus não deviam agir, não é? Se o próprio Deus agiu assim neste mundo. O verso 7, ele vai nos mostrar uma verdade preciosa. Mas ele fez a si mesmo de nenhuma reputação, ou seja, a si mesmo se esvaziou, kenosis. Ele tornou sem efeito, ele anulou, ele privou-se. E aqui é importante entendermos algo. Em nenhum sentido aqui significa que Jesus Cristo deixou de ser Deus, mas sim que Jesus deixou de lado a glória e poderes elevados, divinos, a fim de realizar a obra da redenção. Cristo pôs de lado seus atributos e poderes divinos, para que pudesse compartilhar plenamente da nossa natureza. Sabe, uma vez eu respondi, não só uma vez, eu creio que mais de uma, ao dizer a um irmão em Cristo a atitude que ele devia tomar, porque foi a mesma atitude naquela circunstância que Jesus Cristo tomou, a resposta que eu ouvi foi: mas pastor, ele era Deus, eu não sou. Não se engane com isto.
Jesus Cristo nunca agiu como Deus enquanto andou nesse mundo. Ele agiu como um homem, 100% humano e limitado à condição humana. Isso significa algo. Se ele agiu daquela forma e venceu, ele está dizendo que se nós fizermos o mesmo, também venceremos o pecado e toda a luta que enfrentamos no mundo. Jesus Cristo veio aqui como um homem para que provasse tudo aquilo que provamos. Mas olhe, observe 4 versículos preciosos sobre a pessoa dele. 2 Coríntios 8:9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Ele assumiu esta condição. Em toda a sua glória, ele assumiu-se como um homem humilde e pobre. Você já prestou atenção quando José e Maria vão trazer a oferta, vão levar a oferta pelo nascimento de Jesus no templo? Você lembra o que eles deram pelo nascimento de Jesus? 2 pombinhos. Sabe quanto custava isso? Mais ou menos, olhando para hoje, em torno de 50 centavos. Os pais de Jesus, eles tinham condições de oferecer uma oferta por ele, que valeria aquela moeda que você carrega no bolso. Jesus Cristo nasceu num lugar humilde. Jesus Cristo nasceu numa família pobre. Era isso que José e Maria eram. Viveu num lugar humilde. Mas sendo quem? O próprio Deus. Por amor de nós se fez o quê? Pobre. Colossenses 1,15 diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ah, se os homens tivessem enxergado isso antes de rejeitarem Jesus Cristo. Depois, no capítulo 2, verso 9, diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, ele é plenamente Deus. Jesus Cristo, andando nesse mundo, não deixou de ser Deus. E Hebreus 1,3 diz dele: o qual sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Sabe quem está à destra de Deus agora? Um homem, Jesus Cristo. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E como termina o versículo? Homem. Este homem é Deus. Mas sabe, Isaías, capítulo 53, versos 2 e 3 são incríveis. Falando sobre a aparência física de Jesus, Isaías diz o seguinte: não tinha beleza, nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. De quem que eles estão falando? De Deus. Aquele homem era Deus. É Deus, e enquanto ele andava desse mundo não deixou de ser Deus, mas o que eles enxergaram foi isso. Eles não foram capazes de enxergar ali a bênção e a graça de Deus sobre eles. Então agora o texto chega a um ponto onde ele vai nos dizer o que ele fez por nós, tomando a forma de servo. Se no verso anterior temos Cristo na forma de Deus, aqui ele nos é apresentado na forma de quem? De servo. E sabe o que significa essa palavra servo? Escravo. O mais humilde entre os homens. E há 3 coisas aqui preciosas dentro dessa verdade. A primeira delas: Jesus baixou do mais elevado posto para o mais baixo possível. Não há nenhum posto acima do posto de Deus. Não há ninguém acima de Deus. Mas ele saiu do mais elevado posto e assumiu qual posto? O mais baixo possível. Ele saiu realmente do topo de tudo para tornar-se um escravo por vontade própria, ou seja, ele aceitou fazer isso. Não há maior posto do que a pessoa de Deus e não há menor posto do que um homem escravo. Sabe, Jesus Cristo nasceu escravo, porque a Judéia estava escravizada pelo Império Romano.
Literalmente, Jesus era um escravo. Ele assumiu isso em relação à condição anterior dele de Deus. Em segundo lugar, ele fez isso para cumprir a vontade do Pai. Ele fez isso para ser um instrumento nas mãos de Deus. Ele foi obediente e mostrou plenamente a sua dedicação naquilo que lhe foi pedido. E em terceiro lugar, ele cumpriu tudo o que foi dito a respeito dele. Isaías 52:13 diz que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Há algo que me chama a atenção em Jesus Cristo quando eu leio os evangelhos. Eu creio que você já viu isso também. Jesus nos evangelhos é a pessoa mais acessível que você pode imaginar. Já notou isso? Todas as pessoas que o procuraram foram recebidas. Ele não teve vergonha de encontrar-se com a mulher samaritana em João 4. Em João 3, um dos líderes tem vergonha dele e pede que o encontro se dê quando? De madrugada, à noite, para que ninguém veja. Jesus podia ter dito, olha, você está brincando comigo, mas não. O que ele faz? Ele aceita o encontro. E aquela noite Nicodemos descobriu a importância de nascer de novo. Mesmo sendo Deus, ele foi acessível a todos aqueles que o procuraram. E a Bíblia diz que, tomando a forma de servo, ele fez-se semelhante aos homens, ou seja, foi reconhecido em figura humana. E a tradução aqui significa a cópia, a imagem, a aparência, o formato, ou seja, Paulo está dizendo que a sua natureza humana era expressão da sua maneira visível, compreensível. Pilatos fala em João 18:29. Então Pilatos saiu fora e disse-lhe, que acusação trazeis contra este homem? Pilatos reconheceu, tem um homem diante de mim. Ele não somente assumiu a forma de um escravo, de um ser humano, e ele diz que ao assumir isso, ele humilhou-se a si mesmo. E eu quero aqui usar um contraste entre dois seres. Um deles é Deus, o outro não, mas a condição de um deles nos leva a pensar muito bem. Você sabe como é a história de Lúcifer em Ezequiel e aquilo que a Bíblia fala sobre ele. Lúcifer é chamado de o sinete da perfeição. Ele é a criatura mais perfeita que Deus já criou, cheio de poder, de beleza, de inteligência. Mas a Bíblia narra que tudo isso que Lúcifer era, o levaram ao quê? A realmente tornar-se contra Deus e a tentar roubar o lugar de Deus. Você já prestou atenção em quanta diferença há entre Jesus Cristo e Lúcifer? Eu vou ler dois textos que mostram bem isso. 1 Pedro 2, 21 a 24 diz, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. A Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo, por nós pecadores. Ele aceitou tudo isso, não tendo pecado, e o texto diz que na sua boca não se achou engano algum. Isaías diz que ele foi oferecido como uma ovelha é oferecida no matadouro. Eu não sei se você já contemplou quando eles carneiam, não é? Quando matam uma ovelha para tirar-lhe a carne. Ela fica em silêncio. Ela não reclama, não se debate. Está absolutamente submissa. E o mesmo é dito e descrito sobre Jesus Cristo. Mas em Isaías 14, falando de Lúcifer, nós temos o seguinte: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono,
E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante a quem? A Deus. Quanta diferença. Mas deixa eu lhe dizer algo muito sério. Jesus veio a esse mundo. Ele não nasceu num palácio. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas humildes e as que não são, para aniquilar as que são. Jesus nasceu numa estrebaria, num lugar remoto desse mundo, rodeado de toda a humildade, num lugar pobre, seus pais eram pobres. Jesus trabalhou como carpinteiro e só manifestou-se aos homens aos 30 anos de idade, tendo 3 anos e meio de ministério em Israel. Morreu em Jerusalém como um condenado à morte. Quando você olha para ele, você percebe por que as pessoas desse mundo rejeitam Cristo. Quem quer aqui ser igual a Jesus? Vamos convidar as pessoas do mundo para imitarem Jesus Cristo? O que eles dirão? Vamos convidar as pessoas do mundo para seguirem Jesus Cristo? Elas aceitarão? Rejeitarão como um dia nós rejeitamos, até que o Espírito Santo trabalhou em nós e nos levou à compreensão do Evangelho. Este mundo não quer ser como Jesus Cristo, e muitos já escreveram isso, que se Jesus voltasse, ou se Jesus não tivesse vindo naquela época, mas hoje, os homens fariam exatamente a mesma coisa que os homens de 2.000 atrás fizeram, 2.000 anos atrás fizeram. Eles não querem um rei como Jesus Cristo. Eles não querem alguém tendo autoridade sobre eles como Jesus Cristo. Mas sabe, quando o anticristo vir, ele será exatamente como Lúcifer. Ele terá a mesma atitude de Lúcifer. E você sabe o que o mundo fará? Agora sim temos um líder, agora sim temos alguém que nos levará a paz e prosperidade, e os governos deste mundo darão o governo de todo esse planeta ao anticristo, conduzido por Lúcifer. Como é estranho o ser humano. Deus envia um Salvador amoroso e bondoso. Eles dizem, não, nós não queremos. Satanás enviará o anticristo, cruel, maldoso e imoral, e eles dirão, é esse que nós queremos. Deus não é justo na sua condenação. O homem sempre faz a escolha errada. O homem sempre escolhe o caminho errado. Mas observe que o caminho que Jesus Cristo seguiu foi o melhor. Doloroso para ele, mas abençoador para nós. O final do texto diz, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu mostrei nesta manhã aos irmãos que a morte de Jesus na cruz foi voluntária, em submissão à vontade de Deus. Mateus 26, 39 diz, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele foi obediente até a morte, e obediente até a cruz. Agora, o que isso fala a nós, crentes, filhos de Deus? Eu quero terminar lendo Hebreus 12, 2, diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Depois em casa você pode ler como o texto de Filipenses 2 termina. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, e por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Nós terminamos dizendo o seguinte, ele fez tudo isso por nós, deixou o seu lugar de Deus, não deixou de ser Deus, limitou-se a si mesmo, foi humilhado e condenado em nosso lugar como um homem perfeito, sem pecado. A pergunta que eu quero deixar-lhe nessa noite, afinal de contas, a quem você está seguindo?
A Bíblia diz que o espírito do anticristo já reina sobre esse mundo. Este mundo está se caminhando para reconhecer o anticristo como realmente a solução de todos os seus problemas. Mas Deus já nos deu a solução de todos os nossos problemas. Jesus Cristo, o Salvador. A quem você está seguindo? Talvez você esteja, como Paulo disse aos Gálatas, fascinado por este mundo. Ou seja, os seus olhos estão brilhando pelas coisas deste mundo e do rei deste mundo, do senhor deste mundo, que é Satanás. Mas a Bíblia nos diz para olharmos para Jesus Cristo e seguirmos as suas pisadas. É isto que nos importa. E eu vou lhe dar apenas uma razão para terminar isso. Quando todas as coisas chegarem ao fim, quando toda a riqueza desse mundo ser demonstrada como não tendo valor algum, quando toda a glória dos homens se for, quando todo o sucesso, fama e prazer deles acabar, quando os governos desse mundo não existirem mais, quando essas grandes e ricas cidades ficarem no passado, quando Jesus Cristo se assentar no trono em Jerusalém, nós vamos ver realmente o que é verdade. E nós vamos ver que tudo que há nesse mundo é mentira e falsidade. Não vale absolutamente nada. O mundo é passageiro, disse João. E aquele que ama o mundo também. Mas Jesus Cristo é a verdade. E aquele que se assentará no trono em verdade para reinar. Do lado de quem você está? Ame e sirva a Jesus Cristo. As pessoas desse mundo, talvez até os seus familiares dirão que você é um tolo. Você não é um tolo. Tolos são aqueles que dão ouvidos às mentiras de Satanás. Mas aquele que dá ouvidos à palavra de Deus permanece para sempre. Essa é a verdade. Então, quando Cristo vier e reinar, nós saberemos toda a verdade. Não se engane. Jesus Cristo é o maior homem desse mundo. Nosso Deus e nosso Pai.